é que a tua santa mão abra os nossos olhos, destape os nossos ouvidos, libere as nossas cordas vocais, embale os nossos corações, de tal maneira que todos aqui presentes sejam tocados diretamente por esta palavra, que é uma palavra viva, que és tu mesmo, Senhor. E nós possamos ser edificados, consolados, confortados, exortados, disciplinados, abraçados, amados, conduzidos pelo bom caminho. E que ninguém fique fora das tuas bênçãos esta manhã. Para isso, Senhor, vem com o teu poder suprir as nossas dificuldades, falhas, limitações, perdoa as nossas ofensas e guarda-nos no teu nome. Coloca lábios puros e ouvidos imaculados para estarem prontos para esta palavra. Seja assim, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado. Meus amados irmãos, nós estamos tratando há algum tempo de um dos assuntos mais importantes, se é que se pode falar isso, porque todos os assuntos da palavra de Deus são importantes. Mas nós estamos falando das formas de oração. É claro que quando falamos das formas de oração, nós estamos falando das formas que a Bíblia nos apresenta. Ela que nos mostra as formas de oração. E nós vimos que são basicamente 3. Vanessa. A primeira forma de oração é chamada oração unânime ou coletiva. É aquela que por uma causa a igreja se reúne e a uma todos começam a clamar ao Senhor, utilizando palavras, versículos bíblicos, numa só palavra, numa só vontade. Essa oração, irmã Irene, chamada de unânime ou coletiva. A Bíblia nos mostra também uma segunda forma de oração, que é a oração pública ou de concordância. Qual é essa oração? É talvez a que mais utilizamos. É quando uma pessoa ora, representando um pensamento, e os demais presentes vão concordando. Fazemos isso antes dos ensaios, antes de começar o culto, fazemos isso antes das refeições. Então, há um grupo reunido e alguém ora e os demais vão concordando. Amém? Assim seja. Então, essa segunda forma, por isso chamada de oração pública ou de concordância. E a terceira forma que a Bíblia nos mostra sobre a oração é a oração particular ou individual. É aquela quando nós estamos a sós com o Senhor, mesmo em público. Nós estamos falando diretamente com o Senhor. É essa oração chamada individual ou particular. Nós já estudamos o primeiro tipo, a oração unânime ou coletiva. Não sei se todos estavam aqui presentes, mas em atenção a você que possa não ter estado, devo dizer que nós corremos para a Bíblia e vimos uma oração unânime como exemplo, aquele instante em que Pedro e João estavam pregando a palavra.
E houve, irmã, o milagre do coxo de nascença que foi curado. Quantos sabem essa passagem? Digo amém. Poucos sabem. Quantos estão acordados agora? Digo amém. Opa, melhorou. Um dos problemas de ficar olhando para um ponto só é que a mente divaga. Por isso que de vez em quando eu me mexo, tá? A oração unânime, Pedro e João tinham acabado de fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo, um milagre. E o coxo de nascença voltou a andar. E então, eles foram atacados e perguntaram a eles: como é que vocês podem fazer isso se nós, os fariseus, os sacerdotes, os importantes, o pessoal do sinédrio, da cúpula, não autorizamos? Em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro e João disseram, cheios do Espírito Santo, que já que eram perguntados sobre aquilo, que foi exatamente em nome daquele que eles condenaram, embora Pilatos estivesse a ponto de soltá-lo, em nome daqueles que eles mataram, que eles crucificaram, mas que Deus o ressuscitou, foi em nome daquele, e que não há nome algum na terra debaixo do céu, por quem importa que sejamos salvos, foi em nome de Jesus de Nazaré. Foi nesse nome que aquele homem ficou curado. E ele, ao invés de caírem de joelhos, prostrados, e pedirem perdão, eles prenderam Pedro e João. E eles passaram a noite no cárcere. No dia seguinte, por causa do povo, com medo do povo, soltaram com a recomendação para que não falassem no nome de Jesus. E aí, eles não saíram sem antes dizer, vê se parece justo a vocês, nós, ouvirmos a orientação de vocês e não ouvirmos a orientação de Deus. Porque nós não podemos deixar de falar no nome de Jesus. Então, eles correram para a igreja, e a igreja, reunida por esta causa, começou a orar, citando passagens bíblicas, todos orando ao mesmo tempo, todo mundo falando, ninguém dizendo amém, todo mundo falando diretamente com o Pai. E esse foi o grande exemplo de oração unânime ou coletiva que nós trouxemos aqui, da última vez que estivemos aqui. Então, essa primeira forma de oração nós já vimos. Hoje nós vamos ver as outras duas. A oração pública, ou de concordância, e a oração individual ou particular. Todas essas formas de oração, acrescidas das instruções sábias do Senhor Jesus Cristo, que eram muito comumente utilizadas naquela igreja, a igreja dos apóstolos, Lívia, a igreja que Jesus aprovava, porque a palavra viva corria ali. E até hoje, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, verdadeira, genuína, que honra a palavra de Deus, repousa, se assenta, descansa sobre 4 pilares, ou 4 colunas, ou, como você queira, 4 fortalezas espirituais. A primeira foi motivo da classe única, a doutrina. A doutrina dos apóstolos. Estamos falando da sã doutrina. Estamos falando da única doutrina, que merece esse nome. Não há outra. A doutrina dos apóstolos é o primeiro pilar. O segundo é a comunhão. Quando todos, a igreja reunida, tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, nós nos auxiliamos, nós olhamos para os olhos dos outros, nos amparamos, a unidade.
é a comunhão. O terceiro pilar é a fração do pão. É quando nós participamos da ceia e o pedacinho do pão e um pouco do vinho é distribuído e nós participamos do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, relembrando a refeição que Ele fez quando criou a nova e eterna aliança, que representa o seu sacrifício na cruz. E o último pilar é justamente o foco do que nós estamos vendo aqui, são as orações. E o texto que vai nos inspirar esta manhã é exatamente esse que descreve as 4 fortalezas espirituais de uma igreja que o Senhor aprova. Está em Atos 2, verso 42. Eu o convido a olhar conosco. Atos, capítulo 2, verso 42. Diz assim, então, o subtítulo que eu tenho na minha Bíblia diz Como viviam os convertidos. E perseveravam, quer ler comigo, igreja? Primeiro, na doutrina dos apóstolos. Cada vez que eu passo por esta expressão, eu quero relembrar a igreja que, pela misericórdia do Senhor, uma letra S destrói vários tipos de falsa doutrina. Não há doutrina de um apóstolo. A doutrina é dos apóstolos. Eles pregavam a sã doutrina. E a doutrina que a Bíblia reconhece é dos apóstolos. De todos eles. Então, essa é a primeira coluna, doutrina dos apóstolos. A segunda coluna é na comunhão, a união de todos. No terceiro, no partir do pão. E quarto, nas orações. Meus amados irmãos, estamos dando prosseguimento ao assunto de alguns anos já, a graça e a verdade. O tema é o Sermão do Monte, e o título de hoje é A Igreja que Deus aprova. Eu acho que todos nós queremos fazer parte dela. Por que, pastor? Essa que eu estou não é a que Deus aprova? É uma boa pergunta, porque eu não estou falando da igreja visível. Eu estou falando de uma igreja, aquela cujo coração só o Senhor conhece. Só quem entendeu, diga aleluia. Então vamos começar. A segunda forma de oração é chamada pública ou de concordância. Então ela é aquilo que nós dissemos, é a mais conhecida. Usamos a todo instante, em casa, no trabalho, na igreja, uma pessoa é levantada para orar e os outros, então, vão concordando, vão ouvindo o conteúdo da oração. Por isso que quando uma pessoa ora, é bom que os outros fechem os olhos para prestarem atenção no conteúdo da oração e assim poderem concordar, dizendo amém, aleluia, assim seja. E quando alguém, dentro de casa, na igreja, em algum lugar, vai orar em nome dos demais, e os demais vão concordando, se aquela oração está dentro da vontade de Deus, nós gozamos de uma promessa
uma promessa maravilhosa de sermos atendidos. É disso que Mateus, no capítulo 18, versículos 19 e 20, nos fala. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 18, versículo 19, diz o Senhor assim, você pode ler comigo? Vamos lá? 1, 2 e... Em verdade, também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então, Vanessa, eu quis vir aqui, viu? E a igreja reunida também em oração. É claro que só você sabe os motivos e por que essa oração foi feita, usando o poder do Espírito Santo. Mas o que está dito aqui, colocado com outras verdades da palavra, é que essa oração pura, se estiver dentro da vontade de Deus, não contrariar a vontade de Deus, Ele vai atender. Verso 20 diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O terceiro tipo, terceira forma de oração, que é individual, particular, ela foi bastante analisada, bastante estudada por nós aqui, quando nós estudamos a oração modelo que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Lembra? A oração do Pai Nosso, ou que a Bíblia chama oração dominical. Então, nós analisamos esta oração, que é o modelo, o paradigma da oração individual que Jesus deixou para nós. Mas se você não estava presente, porque algum motivo não estava, e tem um pendrive e quiser ter completo o assunto, eu digo que foi no dia 5 de junho, domingo pela manhã, dia de ceia, e a outra 24 de julho, domingo pela manhã. E nesses 2 domingos, nós tratamos de 90% desta oração modelo. E hoje vamos completar os 10% com outras instruções, outros sábios conselhos que o Senhor nos dá. Vamos relembrar alguns ensinamentos de Jesus e acrescentar outros. Vamos lá. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5, fazendo rápida recapitulação de algumas coisas para entrar na oração modelo. Mateus, capítulo 6. E quando orardes, todos lá? Amém? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quando nós olhamos esta instrução do Senhor, nós ficamos perplexos, porque Ele está falando de oração individual, particular. Então, o que eu estou fazendo no meio da praça? O que eu estou fazendo na sinagoga? O que eu estou fazendo? Eu estou me exibindo, eu estou me mostrando, eu estou querendo parecer santo. Então, se a minha audiência não é Deus, a minha audiência
são os homens e eu me exibo, então não vou receber nada de Deus, eu já recebi minha recompensa. Eles estão olhando para mim e falando, cara, como aquele sujeito é santo. Já recebi. E o Senhor disse que, se você pensa que está falando com Deus assim, você está sendo hipócrita. Obrigado, pastor Edson. Perdoe a nossa falha. O verso seguinte diz assim, agora a instrução do Senhor com respeito à oração particular. Verso 6, tu, porém, diga, isso é comigo. Tu, porém, que estás acordado, diga, isso é comigo. É comigo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Deu uma parada aí. Falei na ocasião e eu preciso que você tenha muito cuidado quando estuda a palavra de Deus e pesquise e compare com outras passagens semelhantes e busque para que você não se apegue à primeira impressão e possa, então, levar algo errado, a exegese errada, a interpretação errada. Essa colocação de Jesus aqui, quando você orar, entra no quarto e fecha a porta, não é uma linguagem literal. Não é para ser entendido ao pé da letra, é uma linguagem figurada. Quer dizer, quando você for fazer uma oração direta ao Senhor, esteja onde estiver, considere que você está num local fechado, você e Deus, em intimidade, esqueça o resto. Quem entendeu? Diga aleluia. Sabe por quê, igreja? Porque se não for assim, se você tiver lido apenas pensando que é literal, você pode ficar com a ideia errada que o Senhor não aprova a oração unânime. E nós vimos que quando Pedro e João foram para a igreja e houve a oração unânime, o Senhor respondeu, o chão tremeu no final. Então, a oração unânime tem o seu lugar. A oração pública e coletiva também tem o seu lugar. Então, todas as orações, todas as formas são boas, são desejáveis, e cada uma tem que ser bem utilizada de acordo com a situação, com o momento, com as circunstâncias. Amém? Deu para entender? Diga aleluia. Então, o grande ensinamento de Jesus aqui é que se uma pessoa ora apenas na frente das outras, decididamente, o alvo da oração dela não é Deus, são os outros. Amém? A pessoa só ora na frente dos outros. Então, o alvo da oração, a plateia, a assistência são os outros, não é Deus. Então, hoje, essas coisas são importantes sabermos, porque você pode fazer observações dentro da palavra de Deus. E evitar que você mesmo caia. Irmã Iagana, quando alguns líderes religiosos gostam de aparentar essa santidade, numa oração pública, para se exibirem. E nessa exibição, eles estão querendo granjear fãs, admiradores, para liderar movimentos para algum tipo de interesse, nem que sejam os melhores, mas é algum tipo de interesse. E é por isso que Jesus, atenção, Igreja da Graça Plena, atenção, é por isso que Jesus, vendo-lhes o coração, sabendo das intenções,
Então, ele está nos ensinando que o foco, a essência, a importância da oração não está na palavra, nos gestos, não está na beleza, não está no... O foco, a essência não está no estilo, nas palavras, mas está em quão sincera ela é, quão verdadeira é, como o nosso coração está diante de Deus, porque a grande dificuldade que algumas pessoas têm de viver essa aliança espetacular da graça de Deus é que ela é tão diferente das outras que você não tem uma lista do que pode e não pode. Não tem. Tudo pode, mas nem tudo convém. Tudo pode, mas algumas coisas não devem ser feitas a critério de quem? De Deus, do Espírito, da consciência que Ele coloca em você. Então, na hora, olhe bem, a aliança da graça é isso, hein? Duas pessoas estão orando. Uma pessoa entra em comunhão com Deus e outra está pecando, orando. Porque a aliança da graça é Deus e corações, e não aparência. Amém? Amém? A aliança da graça é algo verdadeiro, genuíno, não aceita aparência, falsificação. É algo que você ou está ou não está. Podemos errar, e erramos muitas vezes, mas erramos de todo o coração. Amém? Glória a Deus por isso. Muito bem, verso 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Dê outra parada aí. Lembra daquela oração do publicano? Lembra? O publicano que era o grande pecador da ocasião, ele só disse o seguinte: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E o outro fariseu fez uma oração linda, agradecendo a Deus, porque não era como os demais, porque Deus tinha dado isso, tinha dado aquilo, papapá. E Jesus chocou a todos dizendo que aquele que disse, ó Deus, tem piedade de mim, pecador, saiu justificado, e o outro não. Essa é a aliança da graça. E quando o Senhor diz vãs repetições, Ele está falando de orações, aspas, prontas. Orações decoradas, clichês, jargões. A gente faz a mesma oração, seja no sepultamento, no casamento, antes da refeição, parece que é tudo igual. Porque ela está na boca, ela está na mente, ela não está no coração. Vãs repetições são terços. As rodinhas, as bolinhas. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. No quinto Pai Nosso, a boca está falando e a mente está voando. Eu estou pensando em várias outras coisas, no que eu vou fazer e tal, e a boca está fazendo uma de cada dia, no vida das vãs repetições. Rosários. Terço, o chamado terço bizantino, que é um terço em que determinadas palavras são repetidas, 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 mesmo que seja o nome de Jesus. É assim, Jesus. 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 Ou outro nome qualquer. São vãs repetições,
porque parece uma espécie de mantra em que o poder está no termo e não no Senhor de todo o poder. Então, Jesus vai corrigindo esses erros. É bom também sabermos que Jesus não está proibindo uma oração que persista em pedir aquilo que ainda ele não atendeu. Nós podemos ter persistência de pedir coisas, né? O Senhor nos ensinou a bater, a pedir, a ficar insistindo. Isso ele não está proibindo. Como Paulo, inspirado pelo Espírito, disse aos Colossenses: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Podemos perseverar. Você pode pedir uma coisa hoje e depois à noite, ou agora de manhã, à noite pedir a mesma coisa, amanhã pedir a mesma coisa. O que você não pode é ficar repetindo palavras, como se o poder estivesse nas palavras. Também não é proibido fazer orações longas e profundas, mas as orações repetitivas, decorebas, porque a mente se desliga. Quando a mente se desliga, o coração se desliga, então aquilo não tem mais valor, a oração se torna rasa e mecânica, ao invés de ser autêntica. Só quem entendeu, diga amém, aleluia. Então, nós estamos agora na última forma de oração, que é a oração particular, ou oração individual. Aí, chegamos então no verso 8, que o Senhor diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Está certo? E agora, então, ele vem com a oração modelo. O Senhor não pretendeu, a igreja do Senhor Abrantes, o Senhor não pretendeu que sempre que a gente fosse fazer uma oração particular, orasse dessa maneira: Pai nosso que estás no céu. Isso é uma oração modelo. É para que nós olhemos e entendamos como é que nós devemos orar. Por exemplo, quando você diz assim: Pai nosso que estás no céu. Qual a primeira coisa que você pensa? Qual a primeira coisa que alguém pensa? O senhor disse, não? Ninguém pensa. Ninguém pensa. Qual a primeira coisa? Hein? Paternidade. Isso quer dizer que a oração que Jesus nos ensinou, só quem pode fazer é filho. Quem não é filho não pode falar: Pai nosso que estás no céu. Não é uma oração para todos, é uma oração para filhos. Amém? Que coisa fantástica o Senhor ensinar uma oração para filhos. Que privilégio. Alguém dirá, alguém que está vendo aí, alguém vai dizer: mas que novidade é essa? Todos nós somos filhos de Deus. Isso é um conceito popular, não é um conceito bíblico. Portanto, o conceito popular não tem valor diante do conceito bíblico. O conceito bíblico diz que todos que receberam Jesus como Salvador, a todos que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser filho de Deus não é o mesmo que criatura de Deus. Todos somos criados, criaturas de Deus. Todos nós viemos a existir por causa dele. Mas filho de Deus
é poder dado para quem recebe Jesus como Salvador. Para esse, é que o Senhor disse, pode me chamar de Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Santificado seja o teu nome. O que você pensa logo quanto a isso? Quem já está começando a pensar, por favor, manifeste-se. Quando diz santificado, Tatiana, seja o teu nome. O que você pensa? Você está ao lado da aniversariante? É. O que você pensa quando o Senhor, Pai Nosso, disser essa oração para filho? Aí vem em seguida, santificado seja o teu nome. O Senhor está nos mostrando, está nos conduzindo a um tipo de oração que Ele considera a melhor, o modelo, a começar a se dirigir ao Pai exaltando-o. Não é pedindo, é exaltando. Então, é uma coisa boa para a gente ir incorporando. Você começa a oração e começa assim, Pai, ó Pai, ou com intimidade, Paizinho, como alguns gostam de falar, Papaizinho, ou então, Pai nosso que estás no céu. E aí você larga o que está no seu coração, a sua admiração, a sua adoração. Pai, Tu és magnífico, Senhor, poder, majestade, um Deus tremendo, tão grande, com tanto poder. No entanto, Tu me permites entrar diretamente no trono da Tua graça, falar contigo sem empecilho, sem obstáculo. Senhor, Tu tens cuidado de mim. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és o meu pastor. Tu sabes. Você está exaltando o Senhor. Está certo? Quem entendeu, diga amém. Então, vamos pensar, né? Ou como diz o pastor Romualdo, vamos querer pensar. Santificado seja o teu nome. Aí a terceira colocação é, venha o teu reino. O que você pensa quando ouve isso? Djalma, Lívia, venha o teu reino, é o quê? Depois que eu me dirigi ao Pai, depois que eu o exaltei, eu já posso começar a pedir. Venha o teu... Mas devo começar pelos pedidos espirituais. Ainda não eu. Ainda não. Venha o teu reino, Senhor. Cumpra-se a tua vontade. Que reino? Aquele que foi profetizado no Apocalipse. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo tornou-se nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse reino, Maranata, ora vem, Senhor, venha o teu reino. Eu já começo a pedir coisas, mas as coisas espirituais. Amém? Quem está entendendo, diga, glória a Deus. Ah, sim. Em segundo lugar, ele diz aqui, venha o teu reino, e depois diz, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, antecipadamente, de antemão, eu já quero dizer para o Pai, meu Pai, a quem eu exaltei e a quem eu pedi, as coisas espirituais, que o que quer que seja a vontade dele, eu já aceito. Antecipadamente. Antes do que eu vou pedir, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração é uma oração de quem acredita naquilo que foi falado aqui ainda há pouco, pela ministrante de louvor, que o Senhor é o Senhor da história, do controle, da autoridade. Parece que as coisas estão fora de controle, parece. Só para ilustrar, outro dia eu estava falando
não sei se aqui ou com alguém em particular. Os olhos humanos, eles, apenas humanos, eles são muito falíveis. Eu fiz uma ideia assim. Você tem um trem, ele tem 7 vagões. É o trem da história da Terra, tá? 7 vagões. E nós estamos num vagão. Ali, naquele ventilador, é o sul. No outro ventilador, é o norte. E uma mosca começa a voar do sul para o norte, dentro do vagão. Crente que está indo para o norte, porque ela só sabe aquilo. Mas o trem está indo para o contrário, na outra direção. Do norte para o sul, porque o trem tem um comandante, um maquinista que sabe para onde vai. A mosca pensa que está indo, mas o trem não está. E ela está indo, junto com o trem. Em cada atividade que os nossos olhos baterem, não podemos nos deixar iludir apenas pelas aparências. O Senhor detém o controle. O controle, o que é? Uma função logística, que eu crio um final, um objetivo, um local onde eu quero chegar, algo que eu quero atingir, e então eu presto atenção nos acontecimentos e cada vez que algo acontecer que vá fugir daquele ponto, eu corrijo. Isso é controle, de modo que, ao final, no tempo que eu desejo, eu chegue aonde eu queria chegar. Em outras palavras, isso é o controle de Deus. Parece até que Ele não está fazendo, mas Ele está controlando. Ele está controlando. Muito bem, vamos trazer de volta aqui onde está. Agora, em terceiro lugar, vêm as nossas necessidades. Você viu? Eu falei com o Pai, o exaltei, fiz pedidos de natureza espiritual, reconheci que o que vier dele eu aceito, seja feita a vontade. Agora eu posso pedir, vem as nossas necessidades de pão, de cura, de milagres, enfim. Nesse momento, eu também coloco no meu coração que se eu estou indo a Deus pedir cura, pedir a mudança de uma situação, pedir alguma coisa que eu preciso, a conversão de um familiar, se eu preciso de alguma coisa, eu estou dizendo a Deus que estou buscando nele e somente nele a solução para os meus problemas, porque ele é meu único provedor. Quem entende isso, diga aleluia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E tem uma coisa aqui fantástica, que não pode inverter a ordem. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, eu estou aqui falando com Deus. Pedindo agora ao pastor Edson para ir buscar meus óculos, que a minha velhice esqueceu. E ele foi e voltou com uma cara feia. Eu não estou aqui para isso, para ir buscar óculos de pregador. Então, agora eu estou orando ao Senhor, e eu vou dizer ao Senhor, ó Pai, me perdoa, tá? Perdoa os meus vacilos, perdoa os meus pecados, na cruz de Cristo, perdoa as minhas ofensas, perdoa as vezes que eu errei, assim como temos perdoado aqueles que nos ofenderam.
Ou seja, eu estou buscando de Deus o mesmo tratamento que eu já dispensei. Não pode inverter essa ordem. Quem entendeu, diga amém. É verdade. Primeiramente, eu estou dizendo que eu fiz, Senhor, aquilo que eu estou pedindo a Ti. Perdoa os meus pecados, assim como temos perdoado aqueles. E a última, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse ensino de Jesus é de nos dar, vamos dizer assim, um choque de humildade, sabe? Porque em nome da aliança da graça de Deus, muita soberba aconteceu. Só Deus sabe. Muita vaidade, como se alguma coisa se devesse a nós. Quando se fala de salvação, por favor, conjuguem, façam a frase na voz passiva. Nós fomos salvos. Não fomos nós que nos salvamos. Nós fomos salvos pela graça do Senhor, pela providência do Senhor. Há um agente, autor da nossa salvação. Não fomos nós, não temos do que nos gloriar. Mas o mau entendimento fez com que muitos se gloriassem. E o Senhor aqui na oração do Pai Nosso nos dá um choque de humildade. Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livre do mal. Pai, em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte, Pai, eu sei do milagre que Tu fizeste em mim. Eu estava perdido. Eu estava tão perdido, Pai, que eu nem sabia que estava perdido. Mas a Tua misericórdia foi tanta, o Teu amor por mim foi tanto, que a Tua mão se esticou e me tocou e me atraiu com laços de amor. E eu aqui vi algo nascer dentro de mim, uma fé capaz de entender a Tua palavra, de recebê-la no meu coração, de crer no sacrifício de Jesus, que Ele rasgou a minha dívida, o diabo não tem mais nada a reivindicar em mim. Eu fui passado do império das trevas para o Teu reino. Aqui eu falo contigo, entro no trono da graça para buscar socorro, bem presente em qualquer instante. Pai, eu sei disso tudo, eu sei o que fizeste, que Tu cuidas de mim, mas no dia que essa criatura nova nasceu, no dia que o Teu Espírito veio e me selou como carta destinada a Ti, que ninguém pode abrir, o inferno não tem reivindicação sobre mim. Pai, eu quero Te dizer que a velha criatura não morreu afogada no batismo. Seria bom que tivesse morrido, mas ela está aqui. E o bem que eu quero fazer, não faço. E o que eu não quero fazer de mal, sou isso que eu faço. Pai, eu sou passível de cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. Quem entendeu, diga amém. Amém. Pois é. Então, meus amados irmãos, é por essa posição magnífica que o Senhor nos deu, é justamente por isso que o nosso adversário, o nosso inimigo, não podendo fazer nada quanto à nossa salvação, ele tenta usar as nossas fraquezas, a nossa carnalidade, para que nós possamos fazer coisas erradas e ofender a Deus, porque a luta dele é com Deus. O que é que ele vai usar, pastor Luiz, para me fazer cair em tentação? Em primeiro lugar, as fraquezas da minha carne. O meu momento, a minha carência, os meus desejos, as circunstâncias.
os meus impulsos, o meu temperamento, ele vai usar isso. Depois, se eu não sou uma pessoa muito firme, ele vai usar os modismos, os costumes, a moral do mundo. E aí, eu posso ser apanhado desprevenido. Eu não vou demorar muito mais, porque eu combinei com o relógio, mas ele não está cumprindo o acordo dele. Mas eu não vou demorar muito, mas eu só quero dizer uma coisa a você. Eu não posso deixar de dizer quem é que está mais sujeito a cair em tentação. Vários tipos de pessoa. Hoje, na classe única, se falou em conhecer a palavra. Isso daí é o Mobral, tá certo? Conhecer a palavra é o Mobral, porque se eu não conheço a palavra, alguém vem e diz assim, isto daqui é a última palavra em suco rejuvenescedor. A palavra diz, e eu bebo. Eu não conheço a palavra. Então, é um modo de eu cair em tentação. Tem que conhecer a palavra do Senhor, Ele deixou para nós, para hoje, para agora. Ah, outra coisa. Essa reunião dos santos, essa comunhão dos santos, quem criou foi o pastor Medeiros, certo? Alô? Alô? Foi? Foi não. A igreja, quem criou foi. Quem criou a igreja? Foi o Senhor Jesus que teve a brilhante ideia de criar a igreja. E quando ele criou a igreja, ele disse que iria derramar dentro da igreja os dons. Ia trazer para dentro da igreja os verdadeiros adoradores e evangelistas, pastores, mestres, ia fazer dons de curar, dons de profecia, aqui na igreja. Ele não prometeu na praça, ele prometeu na igreja, para que reunidos na comunhão dos santos, com a presença dele, nós recebêssemos essas bênçãos, e aí sim, transformados em super-heróis espirituais, pudéssemos sair pelo mundo afora para viver de acordo com a vontade dele. Então, igreja, considere o seguinte, vou fazer uma comparação. Você já viu na TV especialista em passar coisas de animais? Um rebanho que está lá, um rebanho de gazelas, um rebanho de qualquer coisa, e o leão está caçando, as leoas estão caçando. Já viram isso? Quem já viu? Faz assim. Já viu, né? Ali está a igreja, hein? Reunida. Quem é que pode ser tragado pelo leão que ruge? O leão, na verdade, ele não ataca. Ele manda as leoas. Né? Ele nem aparece. Ele fica só esperando a parte dele. Ele é o primeiro. Ele tem demônios. Ele tem as seclas que vão atacar o rebanho. Amém? Estão notando a comparação? Quem corre mais risco? Eu vou dizer a você, três. Três tipos de pessoa. Os mais novinhos, que não sabem nem do perigo que estão correndo. Não é? E, às vezes, não estão com os olhares da mamãe em cima. Os mais novinhos, quando houver um ataque, nem correr pode. Depois, quem é que... Os velhos. Os velhos que, ao contrário, não têm mais força para correr. Os do rebanho mais velhos, que acham que já passaram por tudo, então estão seguros.
mas não estão seguros. Parece que eles perderam a cor da vida. Então, estão vendo tudo em branco e preto e acham que podem se dar uma série de coisas e não percebem que quando o leão atacar, podem ser vítimas. E em terceiro lugar, os que são normais, estão na idade, estão aqui, como todo mundo aqui, jovem e tal, mas que têm tanta força, tanta capacidade, se acham tão bons, que eles se afastam do rebanho. E se afastar do rebanho é fatal. Porque é no rebanho que o Senhor fortalece, supre, orienta, capacita, dá os dons, dá relacionamento espiritual, dá insights. É aqui, porque foi ele que quis fazer assim. Não foi o que muitos pensaram, o pastor Medeiros, que criou a igreja. Está certo, pastor? Eu sei que o pastor tinha essa ideia, mas não foi. Muito bem. Mateus 26. Vamos à penúltima passagem desta manhã. Mateus 26, verso 40. Só quem entendeu tudo até agora, diga aleluia. Aleluia. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Caramba! Não dá nem para dormir, Senhor. Estava dormindo. Mas era hora. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Quer dizer que você, Pedro, só está pensando em você, nas suas necessidades, no seu soninho, no conforto dessa pedra como travesseiro. Você está aí de pijama e eu estou aqui aos pés do Pai, suando sangue, e você está indiferente? Verso 41, eu queria que a igreja toda falasse comigo, por favor. Vamos juntos? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, meus amados, eu quero concluir rapidamente dizendo que nós assim fechamos as formas de oração, falando nessas 3 formas de oração. Mas queria que você levasse daqui uma ideia de que a oração é uma espécie de uma moeda que tem 2 faces. Na primeira face, orar é um privilégio. Você se dirigir direto ao Pai, como eu disse há pouco, sem obstáculo, sem empecilho, sem pedir audiência, você deitado entrar no trono da graça e falar com o Pai, é um privilégio que só filho tem. Aleluia, aleluia. Do outro lado da moeda é um dever. É um dever de gratidão, é um dever de fé. Porque quando eu busco o Senhor, espero receber dele a solução para os meus problemas, eu estou afirmando que além dele ser meu socorro, e que dele é que eu espero, que eu sei que ele me ouve, e eu sei que ele me responderá, e eu vou aceitar a resposta dele, é claro, do modo dele, no tempo dele, dentro da vontade dele, mas eu sei que ele me ouvirá, e eu posso lançar a minha ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. Então, meus amados irmãos, esta é a igreja que Deus aprova, que é o título da mensagem de hoje. A igreja que batiza nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja que conserva sem corrupção a doutrina deixada pelo Senhor, ensinada a todos, a doutrina dos apóstolos. A igreja que mantém a comunhão dos santos, compartilhando
as necessidades físicas, emocionais, espirituais, cuidando uns dos outros em unidade. A união, a igreja que realiza a ceia com a fração do pão e o vinho, uma refeição memorial da aliança. E uma igreja que persevera nas orações, sejam unânimes ou coletivas, sejam públicas ou de concordância, sejam privadas ou individuais. Esses são os 4 pilares da igreja que Deus aprova, assim o Espírito entregou à igreja. Louvado seja o nome do Senhor.